Pessoal, beleza? Última sessão do dia, quarto dia do ZOS Academy Brasil. A gente acabou de ter uma sessão falando um pouquinho sobre autodisponibilidade para Parallel Sysplex. E essa sessão é uma continuidade disso, tá? A gente vai continuar nesse assunto relacionado a Disaster Recovery, né? E a gente está aqui com o Rafa Padilha, meu xará, e o Jerry, que vão trazer para a gente um pouquinho desse assunto hoje. Tudo bem, Rafa? Como que você está, cara? Tudo bom? Tudo bem, Rafa. Beleza? Bom dia a todos. Você apresenta um pouquinho para a gente o que você faz na IBM, quanto tempo você está trabalhando com mainframe? Bom, meu nome é Rafael Padilha, né? Eu estou trabalhando já na IBM aí há uns 20 anos, mais ou menos. Sempre fiz a minha carreira dentro de mainframe, né? Voltada para a área de automação, e tive a oportunidade de trabalhar com implementações de GDPS, alta disponibilidade, e atualmente estou com 2 chapéus, né? Um na área de Lab Services e um outro chapéu global no time de ATG para New Deployments, né? Na parte de ZTPS, né? E eu convidei o GR aí para me ajudar nessa apresentação, respondendo as perguntas, no chat, das diversas formas que tem aí de lançar perguntas, né? E vou pedir para ele se apresentar também. Bom dia, GR. Bom dia, pessoal. Bom, meu nome é Jerry Fontes, algumas pessoas já me conhecem, né? Eu estou de volta à IBM aí há 9 anos, né? Trabalhei fora do país, aí trabalhei em Portugal, lá há 13 anos, lá em Portugal, mas sempre na área de storage. Aqui na IBM eu fiz alguns projetos, né? A gente trabalha até com o Rafa aí na implementação do GDPS lá no Banco do Brasil, criando todo o ambiente de alta disponibilidade. Trabalhei no Itaú, criando sala no GDPS no Itaú, no ambiente de banco deles. Trabalhei no Move, né? Do Itaú, do data center dele, da Raposo Tavares, lá para Mogi Mirim. E ultimamente eu estou com um projeto do Bradesco, onde a gente tem todo o GDPS lá já instalado, né, com 2 cópias, e modificando agora para um GDPS de 3 cópias, que a gente vai falar um pouquinho aí durante essa sessão. Então, está aqui aberto para perguntas, qualquer coisa. Se eu não souber, tem o Google aqui do meu lado aberto, a gente dá um find aqui para ver se você consegue responder. Legal. Mas é isso aí, pessoal. Beleza. Rafa, é contigo. Explica para obrigado. Gente Vamos lá. Negócio de GDPS. Bom, eu peguei muitos slides da apresentação que foi feita pelo David Peterson lá nos Estados Unidos, também no Z Academy. Eu não aproveitei todos os slides, eu quis fazer uma proposta um pouco diferente para essa apresentação, né? Então, a ideia de hoje é a gente falar um pouquinho de como está o GDPS no mercado hoje, né? Quais são os diferentes tipos, né? A gente costuma chamar de sabores de GDPS que estão disponíveis, né? E eu queria voltar essa apresentação para uma coisa mais prática. Então, a minha ideia é a gente fazer uma demonstração do GDPS Metro, fazendo um hyperswap, fazendo funções de freeze, executando na prática o que é o hyperswap em si, né? Para tentar desmistificar um pouco. Porque a gente fala muito de GDPS e é difícil você imaginar como é que é uma solução que envolve hardware, envolve software, envolve toda a infraestrutura, né? E também queria finalizar depois mostrando alguns links com artigos interessantes para poder aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, vamos lá. O GDPS está instalado nas principais corporações do mundo hoje, né? São 79% dos 40 maiores bancos do mundo hoje estão usando o GDPS como solução de alta disponibilidade e recuperação de desastre, né? Existe uma sinergia muito grande entre o IBM Z e o storage de IBM, né, o DS8000. Então, por isso que hoje mais de 95% dos novos deployments são feitos usando tecnologia IBM DS8000. Existe uma compatibilidade com outros fornecedores de storage, que a gente fala daqui a pouquinho, tá? E são mais de 20 anos já de experiência de mercado, o negócio começou lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? E o produto vem evoluindo desde então, né?
para o pessoal ter uma ideia, são quase 1.000 licenças distribuídas em 51 países, praticamente em todos os continentes. A gente tem clientes de GDPS, né? GDPS não é simplesmente um software, né? Ele é uma solução completa que envolve tudo, envolve hardware, envolve software, envolve pessoal, envolve uma configuração muito específica, né? Então, é isso aí. Aí a ideia é que, assim, a IBM, o GDPS, provê uma solução para cada necessidade, né? Então, esses slides é um quadro mostrando os sabores, né, os tipos de GDPS que estão disponíveis. Então, um cliente, quando resolve investir na infraestrutura de alta disponibilidade e disaster recovery, ele tem alguns pontos que ele precisa levar em consideração, né? O famoso RPO e RTO, o que seria isso, né? É o Recovery Point Object, né? Qual é a sua tolerância, né, para ter que voltar no tempo e recuperar o seu ambiente, né? Tem cliente que tira cópia a cada hora, tem cliente que tira cópia a cada 12 horas, a cada 24 horas, a cada semana. Então, se você realmente tiver um problema com a sua infraestrutura, seus dados, quanto você está disposto a perder, né? Existem soluções síncronas, que você pode chegar com um RPO de 0, e existem soluções assíncronas, que são segundos. E existem soluções mais longas, de 6 horas, 10 horas. Vamos dizer que se você tire um backup do seu ambiente a cada 12 horas, por exemplo, e você, depois de 10 horas que você tirou o backup, você teve uma disponibilidade, né? Você vai ter que resgatar aquele backup. E é um backup muito antigo. Então, você perdeu 10 horas de processamento. Você vai ter que fazer isso de novo. Um outro ponto que também deve ser levado em consideração é em quanto tempo você gostaria, você precisa recuperar o seu ambiente num outro site, né? Quando você tem um desastre. Por exemplo, você tem que inicializar todo o seu ambiente em uma outra localidade física, né? O GDPS, ele vem para auxiliar nisso aí. Eu achei muito interessante a apresentação passada, feita pelo Fernando, sobre alta disponibilidade. Para quem não assistiu, eu recomendo, né? Ele aborda vários pontos, e uma coisa que ele enfatiza no final da apresentação é que, por mais que você teste a sua recuperação de desastre, às vezes, no dia que a coisa acontece, não é o mesmo cara que está atuando, ele não vai atuar da mesma forma, ele pode cometer erros, né? E, assim, ele treinava lá, conseguia fazer a recuperação dele lá em 2 horas, mas no dia do desastre, a coisa bagunça, as pessoas certas não estão prontas para atuar, né? Às vezes acontece, e aí esse prazo pode prolongar muito. Então, é necessário investir, sim, em automação, né? Automação, testar, para você poder fazer a coisa de uma forma controlada. E o GDPS vem justamente para endereçar esse gap, né? O gap que o Sysplex, que uma recuperação manual não teria. Então, através de scripts, a gente consegue programar e coordenar como vai ser feita essa recuperação de uma forma consistente, né? E garantida até, né? Se for bem testada, ela é garantida. Então, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho de cada sabor aqui, um overview de cada um dos sabores, né? O GDPS Metro, ele é uma solução de 2 sites, né, onde você tem uma replicação síncrona. Ela acontece através de PPRC, né, hoje conhecida como Metro Mirror, né, onde você tem os dados todos duplexados no outro site, e você tem um RPO, né, um RPO de 0, porque os seus discos secundários estão 100% sincronizados com os seus discos primários. E ele provê também uma solução de disaster recovery, onde você consegue recuperar o ambiente em outro site, dependendo da catástrofe, né? Se não for um problema de disco, e se fosse um problema na sua infraestrutura total do seu site, você pode tentar recuperar o seu ambiente em outro site entre 30 minutos e 1 hora, você consegue recuperar executando os scripts todos, né? Então, você rapidamente consegue recuperar o seu ambiente. Existem soluções assíncronas também, né? Que hoje a gente trabalha mais com o Global Mirror, onde você
monta grupos de consistência, mas você não consegue fazer a cópia online, né? Você monta grupos de consistência e envia. Tudo isso feito pelas controladoras. E você tem também um RPO não mais de 0, porque você vai estar sempre alguns segundos atrasado no tempo, mas também tem uma recuperação rápida do seu ambiente no outro site. Aí a IBM veio com uma combinação desses dois produtos, né? O GDPS Global, Metro Global, para 3 ou 4 sites, que além de você conseguir recuperar seu ambiente em uma longa distância, você também tem alta disponibilidade local de dados, PPRC local e XRC não, Global Mirror, para longa distância. Eu falei do XRC porque o XRC é um precursor aí do Global Mirror, com uma diferença, assim, bem por cima, né? A diferença básica entre eles é que os grupos de consistências não são formados dentro da controladora, e sim formados dentro do ZOS, através do System Data Movers. Né? E também tem uma outra solução, que é mais rara no mercado, né? Uma infraestrutura gigantesca, que é o GDPS Continuous Availability, onde você tem sysplex ativos dos dois lados, né? E uma replicação em nível de software, e você consegue, através de roteamento de rede, você jogar o serviço de um site para o outro. É claro que isso aí é uma explicação bem por cima, né? Tem muitos detalhes envolvendo isso. Não temos nenhum cliente no Brasil, pelo menos, utilizando. Eu sei de um cliente na China, mas eu não gostaria de entrar em muitos detalhes sobre isso. É uma solução que eu não participei, né? Não tenho conhecimento para poder falar mais profundamente. Então, vamos lá, arte do possível, né? Eu queria falar um pouquinho mais de detalhes sobre o PPRC em si, né? Depois eu vou passar a bola para o Jerry para ele falar um pouco mais do Global Mirror. Não vamos estender muito aqui nos slides, porque realmente a minha intenção é mostrar o GDPS funcionando na prática, né, para desmistificar mesmo um pouco isso. A gente vê eu acho que o Hyperswap é uma das funções mais interessantes do GDPS, e eu queria mostrar isso na prática. Mas vamos lá. O GDPS Metro, né, ou o antigo GDPS PPRC, ele é feito para distâncias metropolitanas, ou seja, distâncias curtas entre o site 1 e o site 2, e ele provê alta disponibilidade, recuperação através do Hyperswap não disruptiva, né? Ou então uma solução de disaster recover rápida também, né? Através dos scripts. Então, o que é o GDPS Metro? É uma solução de automação, né? Ela roda, é um produto como os outros sabores também, é um produto que roda, tem como base o NetView, né? Então, tendo base o NetView, é capaz de enxergar mensagens de sistema, tomar ações, também capaz de ficar procurando problemas de forma proativa no ambiente, né? Então, desde a detecção de problemas até a busca por problemas, ele fica lá. O NetView, ele consegue enxergar as mensagens e consegue executar comandos. Então, o GDPR foi todo montado em cima dessa infraestrutura, né? Quando a gente fala, assim, de até 200 quilômetros, é óbvio que isso depende da aplicação, né? Porque, assim, como funciona um PPRC? Quando você vai gravar um dado, e esse dado é síncrono, existe um pênalti, né? Quando você vai gravar um dado direto num disco simplex, por exemplo, o host faz uma solicitação de gravação no disco, o disco grava, no storage, né? O storage grava e retorna um acknowledge para o host dizendo, terminei de gravar aqui, isso dá sequência nas atividades, né? Num ambiente onde você tem todos os discos duplexados, usando o Metro Mirror, usando o PPRC, existe um pênalti, né? O host solicita uma gravação para o disco primário grava, antes dele devolver o acknowledge, ele manda uma solicitação para o disco secundário, o mesmo dado é gravado no disco secundário, né? E depois o disco secundário retorna para o primário dizendo que já gravou, e aí sim o primário retorna para o host dizendo sua cópia está terminada, né? Então tem algumas pernas a mais aí, né, de gravação. Isso tem causa um delay na gravação, né? Mas assim, a distância nesse momento é fundamental. Se a distância for muito grande, sua perda na
na gravação é maior. Então, é óbvio que 200 km é possível, porém, dependendo da aplicação, não dá. Teria que ser uma distância mais curta, mas ele suporta até 200 km, né? É uma ferramenta de automação que provê facilidades também para gerenciar os flash copies, né? Se você eventualmente quiser fazer um exercício de DR no seu ambiente de backup, você pode sim tirar um flash copy dos seus discos secundários e a partir dessa cópia você subir um ambiente e fazer todos os seus testes sem afetar a sua produção, né? E assim, o PPRC ele garante também a consistência de dados, né? Ele consegue interromper, fazer uma suspensão das cópias de uma forma consistente, né? Se eventualmente você teve uma catástrofe e precisou recuperar os discos secundários, é esperado uma recuperação mais simples, conforme o Fernando comentou, do commit do DB2, né? Eu entendo que a gente consegue fazer uma recuperação restartando um DB2, não fazendo um recover dele, justamente porque o PPRC, o GDPS, através das funções de freeze, garantem que todos os discos, 100% dos discos, a cópia do primário para o secundário vai ser interrompida de uma forma consistente, né? O GDPS Metro também fornece algumas, o que eles chamam de XDR, né? Que é o GDPS Metro gerenciando cross-plataforma, né? Está atuando no VM e no Linux também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. É uma solução que suporta multi-vendor, ou seja, ela já foi testada tanto no storage IBM, na família DS8000, quanto também na EMC e na Hitachi, né? Tipicamente, a comunicação entre o site primário acontece através de DWDM e Dark Fiber, né? Alta velocidade, né? E é isso. E outros benefícios vêm junto, né? Não só a gerência dessas cópias desses dados, né? A habilidade de detectar um problema e interromper um problema que seja no disco primário ou no secundário, né? E a habilidade de você interromper o PPRC para que mantenha a integridade dos dados no site secundário, a habilidade de você gerenciar funções de Sysplex, por exemplo, fazer rebuild de structure de stick coupling facility, fazer move de CDS, ele tem algumas ferramentas através de painéis para você trabalhar com isso, não só na monitoração, mas também como atuando, né, mover de um CDS primário para um alternado, enfim, várias funções de Sysplex. Também inclui funções de HMC, ele tem uma interface, que ele faz uso da interface DCPI, né, então, através do GDPS, a gente consegue fazer shutdown de imagem, a gente consegue fazer load de imagem, a gente consegue fazer ativação de CBU, variar CP online, offline, capacity on demand, ele tem scripts para trabalhar com tudo isso, né? E também ele tem uma integração com os outros produtos, né? Ele consegue integrar um GDPS Metro com um GDPS Global Mirror e trazer uma solução ainda de maior disponibilidade, né? Eu vou deixar o GR falar sobre Metro Mirror daqui a pouco. O GDPS Metro, ele, como eu comentei, ele tem essas funções de cross-plataforma disaster recovery, para Linux Guest, para Linux nativo, rodando em DMZ. Então, é um cenário em que a gente tem uma máquina de controle de ZOS, rodando System Automation, NetView e GDPS, no ZOS, né, dentro dessa mesma máquina. E nessa mesma máquina a gente tem partições, pode ter partições EVM com seus nodes, ou então Linux KVM ou nativo, né? E a solução também dá suporte a esse tipo de solução, né? Então, ele monitora o storage, monitora a replicação PPRC, ele consegue, através de painel, né, consegue também fazer shutdown do VM, mover os nodes de Linux, clusters de Linux de um lugar para outro, né, que eles chamam de Live Guest Relocation, pode fazer um recovery coordenado também nas partições Linux. Enfim, basicamente você tem que ter agentes em cada uma desses nodes para que isso seja possível, né?
Não vou entrar em mais detalhes sobre isso. É claro que, se vocês tiverem alguma pergunta mais profunda, eu posso também tentar endereçar mais tarde. E também ele dá suporte a o que eles chamam de Forest Systems. O que seria um Forest System? Você tem lá um Sysplex e um Monoplex. Né? Você adquiriu lá o GDPS Metro para monitorar o seu Sysplex, mas ficou uma perninha solta, que é um Monoplex. Você não precisa instalar toda a infraestrutura de GDPS nesse Monoplex. Né? Você, através de CTC, Fiber, Ficon, né, a gente consegue, e o agente também, o tal do proxy rodando nesse ambiente monoplex, eu consigo fazer com que o Sysplex principal gerencie também esse monoplex, com um pequeno pênalti, né? Se você tiver um problema nesse monoplex, você, para poder fazer o hyperswap, virar os seus discos para o disco secundário, é necessário você virar o seu ambiente principal junto. É uma solução mais barata para esse monoplex, né, que cobre ele também, porém tem esse pênalti, que pode também não ser considerado um pênalti, né? O hyperswap é uma coisa que você não quer fazer o tempo todo, mas é uma solução muito rápida de swap de disco, não disruptiva, né? Normalmente sua aplicação nem sente esse swap, né? Consegue dar conta desse gapzinho, né, e continuar funcionando. E é isso, a solução é uma forma de você englobar um monoplex. É claro que se você tem um outro Sysplex que você quer também entrar nesse modelo, todos eles têm que ter, todos os sistemas desse Sysplex têm que ter esse agente instalado, tá bom? As ações que o GDPS faz contra os discos, elas podem acontecer de forma planejada, né? Você precisa fazer uma manutenção no seu site primário, você pode fazer lá um swap para o seu site secundário e mexer nos seus discos primários lá, aplicar firmware, o que for necessário fazer, você pode fazer o swap para depois mexer, né? E também pode ser de forma não planejada, que é quando a própria automação identifica uma falha de leitura, pode ser uma lentidão, se for uma lentidão na leitura ou escrita, se for propriamente configurado, mas normalmente ele atua quando você não consegue mais ler ou escrever em qualquer um dos discos. Eu já vi implementações com 1000 discos e já vi implementações com 20.000 discos. Se um disco qualquer, não importa o dado que tem nele, se sofrer uma falha de leitura, um erro de I/O, o GDPS identifica aquela situação, faz o freeze da replicação, garante o grupo de consistência no secundário e faz a virada para o site de lá. Eu já vi situações em que um hyperswap ocorreu e o cliente levou algumas horas para perceber que ocorreu um hyperswap, entendeu? É tão transparente para o usuário que o pessoal não percebe o que aconteceu, né? Então, levou algumas horas até para o pessoal da monitoração perceber, o que aconteceu? A gente não está rodando nos discos primários, está rodando no disco secundário, né? E tem algumas situações em que clientes gostam de brincar com essa infraestrutura, entre aspas, né? Trabalhar metade do ano de um lado, trabalhar metade do ano do outro, para testar realmente a infraestrutura de DR, né? Então, esse é o GDPS Metro. Eu vou entrar em um pouquinho mais de detalhes sobre hyperswap, sobre freeze, vou dar uns displays no sistema, para a gente entender o que acontece durante um processo de hyperswap. Eu queria chamar o Jerry agora, para ele dar continuidade a essa apresentação, para falar um pouquinho mais de Global Mirror. Ele já está trabalhando com Global Mirror há um tempo, e está implementando, inclusive, nesse momento, em clientes. Então, vou passar a bola para ele. Jerry, está por aí, cara? Alô, Jerry? Então, vou passar a bola para você explicar um pouquinho para a galera, um pouquinho do Global Mirror, tanto em 2 sites, quanto em 3, 4 sites. Tá bem, você está me ouvindo, tá, né? Estou. Então, pessoal, a gente vai bater um papinho aqui, a sessão é 1 hora só, e a gente tem muita coisa para poder falar. Se fosse falar de Global Mirror toda, acho que a gente tinha que levar pelo menos 1 semana aqui. Bom, o GDPS, como o Padilha falou aí, ele tem todas essas soluções, né, de alta disponibilidade, de data recovery, e a depender do cliente, o cliente escolhe a solução que mais convém para ele, né? Essa solução de Global Mirror é uma solução que
que contempla disaster recovery, mas não contempla essa alta disponibilidade de Hyperswap, por ser uma solução assíncrona, né? Mas, em contrapartida, você pode ter sites em países ou até em continentes, né, diferentes, porque é uma solução para longa distância. O GDPS, ele automatiza isso tudo. Ele tem a facilidade de criar para você, na mesma solução de GloboMirror, diferente do PPRC, onde eu tenho que ter todo o meu Sysplex num ponto de consistência único, no GloboMirror eu posso ter várias sessões de GloboMirror gerenciando vários Sysplex diferentes. Então, é uma solução um pouco diferente. Por não ser síncrono, não ter uma replicação síncrona, a gente sempre vai ter um pouco de perda de dados, né? Mas a perda de dados, a depender da distância, está em torno de um segundo e meio, a depender do seu workload. Com o GDPS Globo, a gente também consegue gerir a parte de DR, CBU, Capacity on Demand, e tem os benefícios de eu conseguir, que eu vou falar no próximo slide, consolidar essa solução de GloboMirror mais a solução de MetroMirror. Para isso, eu tenho que ter o quê? Né? Eu tenho que ter no primeiro site meu DS8000 e no segundo site eu tenho que ter um outro DS8000, mas com a área adicional de flash copy. A diferença grande do PPRC para PPRC puro ou MetroMirror síncrono para o GloboMirror é que a solução é assíncrona para eu ter, e eu tenho que ter, para que isso tenha consistência, uma área de flash copy. Como é que funciona o GloboMirror? Acho que algumas pessoas já conhecem, mas para quem não conhece, a própria controladora, não é nem o GDPS que faz isso, internamente, o microcódigo da controladora, de tempos em tempos, identifica as trilhas que têm dependência de write, e de tempos em tempos ela para essa cópia por segundos, milésimos de segundos, e faz um flash copy dessa área. E aí continua criando grupos de consistência. Quando eu quero fazer um recovery disso, eu pego essa área de flash copy, retorno para a minha área da segunda cópia, né? E esse dado está disponível e consistente para eu, da IPL, e está utilizável. Padilha, muda a tela para o Metro GloboMirror. Senão a gente não vai ter tempo de falar do... Beleza. O que é que acontece? Juntando a solução que o Padilha falou de MetroMirror com a solução de GloboMirror, o GDPS tem esse sabor, como o Padilha gosta de falar aí, que é o MetroGlobo. Eu tenho em um site o GloboMirror, certo? E no outro site eu tenho o MetroMirror. A gente aqui não colocou, mas eu posso ter tanto o MetroMirror, o MetroGlobo Cascade, né, replicando do site A para o site B, do site B para o site C, ou eu posso ter o MetroGlobo na solução multitarget. Então, meus dados é gravado no site A, replicado para o site B, e do site A sai para o site C. E aí eu tenho uma perna, né, uma leg de alta disponibilidade entre A e B, e uma outra leg de disaster recovery entre A e C. Nesse mesmo Metro Globo, ou no Metro lá que o Padilha falou, eu posso ter a solução de 3 sites também. Posso ter 2 legs, as 2 legs em MetroMirror. E o próprio GDPS escolher, ou você colocar uma perna preferencial, né? E dizer assim, ó, meu GDPS, quando acontecer um problema de write, eu faça o Hyperswap preferencialmente para essa leg, para leg 1 ou para leg 2. Então, tanto na solução do MetroMirror, eu posso ter só 2 sites, mas eu posso ter 3 sites. Essa combinação de Metro Globo é onde nós temos aqui em alguns clientes grandes aqui no Brasil, né? O que é que facilita isso? Quando eu tenho a solução de 3 sites, facilita que
no momento que eu estou fazendo meu teste de DR, eu ainda tenho 2 cópias. No MetroMirro puro, sem a área de flash copy, se eu for executar um teste de DR, eu só fico com a cópia ativa. Então, o ideal é que qualquer cliente, quando for implementar uma solução de alta disponibilidade com DR, ele consiga fazer o teste de DR dele, mas que ele não fique com os dados dele descobertos, entre aspas. O que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho a solução apenas de MetroMirro, e essa solução de MetroMirro, eu quebro a réplica, faço meu teste DR. Meu teste DR leva 12, 24 horas. Se acontecer um problema no meu site primário, durante esse período, eu não tenho cópia nenhuma. Já nessa solução de MetroGloboMirro, eu posso fazer meu teste de DR e continuar com 2 cópias e com minha alta disponibilidade funcionando. Tem clientes aqui no Brasil que, além de ter o MetroGlobo, ele tem mais uma área de flash copy lá na área de DR, que durante o meu teste de DR eu continuo com minha alta disponibilidade entre o site A e B, eu continuo com o meu DR ativo lá, a partir do meu GloboMirro ativo, eu faço o teste nessa área de flash copy. Então, durante o meu teste de DR, eu tenho todo o meu ambiente de dados protegido. Então, essa eu acho que é uma das soluções mais completas que a IBM tem, entendeu? Essa de GloboMirro, e ficou muito melhor com o advento do multitarget, né? Que os DS8000 da IBM agora consegue, de um source, mandar dados para 2 targets. Então, nessa solução de GloboMirro, eu posso deixar ela em cascade, replicando A, B, C, ou posso mudar ela para poder replicar A, B e BC. Além disso, pessoal, tem uma facilidade grande no MetroGlobo, é que eu posso fazer manutenção, né? Eu tive um problema no site B, então eu posso replicar do site A para o site C via GloboMirro. Então, eu quero modificar meu I/O sempre grava no site primário, no site A, mas agora eu quero que ele fique no site B e replicando B a C. Isso tudo já tem scripts, já tem automação, tudo pronta. A complexidade de criar, vou dar só um exemplo assim básico, se eu tiver mais ou menos 3 boxes, umas 40, 50 LCUs e uns 6.000 volumes, eu, no melhor dos meus casos, eu vou ter que dar uns 24.000 comandos para poder montar uma seção de GloboMirro. Certo? No pior dos casos, uns 30.000 comandos. Através do GDPS, ele faz isso com um script. Você executa um script e o GDPS lê um arquivo de configuração dele que a gente faz antes, é como se fosse um HCD, a GeoParm. Ele lê a GeoParm e monta todos esses comandos para você através de um script. Então, o grande lance do GDPS, que eu sou baiano, né? O que é massa do GDPS é essa automação, essa facilidade. Eu acho que você, para poder gerir um ambiente de GloboMirro, mesmo que pequeno, você tem que ter pelo menos uns 10 funcionários só de storage para poder gerir isso. E o GDPS, depois de customizado, depois de todo pronto, um script, uma linha, e você vai gerir seu GDPS, tanto fazendo teste de DR, tanto fazendo alta disponibilidade, testes de Hyperswap. Tem clientes que levam com 25.000 volumes, levou entre 13 e 17 segundos de virada, entendeu? Então, o GDPS, eu acho que é o grande facilitador para os ambientes de desastre e recovery, tanto no ambiente mainframe, como no ambiente open. Pessoal, acho que era isso aí, senão a gente não vai ter tempo de fazer os testes, Padilha. Não sei se alguém tem pergunta, quer saber alguma coisa aí, a gente dá uma paradinha, responde algumas coisas e a gente vai para a parte prática, para mostrar isso aí do GDPS MetroMirro e mostrar algumas funcionalidades, algumas telas para o pessoal ver ao vivo.
Está ouvindo, Padilha? Estou ouvindo, estou esperando ver se alguém tem alguma pergunta, É. para a gente continuar. Bom, vou então falar do HyperSwap, vou fazer uma demonstração do HyperSwap, né? Vou agradecer aos colegas aí do time de ITSS, o pessoal que montou esse laboratório, a Sandra, que mantém esse laboratório. Vou utilizar ele para fazer uma demonstração rápida sobre HyperSwap e Freeze. Então, nossa ideia agora é a gente navegar aí através dos painéis, né? Fazer uma suspensão de um volume, uma ressincronização, fazer o freeze, que é o que consegue fazer a interrupção desse processo de PPRC de forma consistente, formando grupos de consistência, né? Fazer a demonstração do HyperSwaps e navegar nas opções de Sysplex, Health Checks, Scripts e algumas outras coisas que o GDPS tem. Então, vamos lá. Deixa eu sair dessa apresentação aqui rapidamente e compartilhar minha tela com vocês inteira. Enquanto você está trocando de tela aí, Padilha, acho que tem uma pergunta aqui na parte de Ask a Question. Dá uma olhadinha. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Ouvir pelo menos os clientes. Olá, Cíntia. Cadê a pergunta? Acho que passou rápido aqui. Não é no chat, tá? É no Ask a Question. A parte de baixo. Tá bem. Estou vendo aqui. Caso eu tenha um DS8000 com transparente cloud usando dual fork para poder mandar uma cópia do disco para ainda assim consegue ter a configuração e alta disponibilidade de disco nesse modelo de 2 sites? Eu não vi quem foi que perguntou. Que eu queria responder com o nome dele. Bom, enquanto o Jerry vai endereçando isso aí, eu já vou logando aqui no nosso ambiente, tá? Foi o Marcelo, nosso amigo Marcelo. Tranquilo, estou respondendo para ele aqui. Eu acho que vale você responder para todo mundo, né? A gente... Tá bem. Não, sim, consegue sim. Porque o GDPS, a gente falou só da parte de disco, mas ele tem uma gerência também em tapes, né? Nos hidras. Então, independe do que, se ele tem o Transparent Cloud, Tira, usando o Dual Fork para poder mandar uma cópia do disco para do TS8000, não tem problema, ele continua fazendo essa solução de alta disponibilidade. Tem que ser configurado para que, quando aconteça um HyperSwap, a cópia, ao invés de sair do primeiro disco, vá para o segundo disco, mas isso consegue fazer sim. Não, customizável isso, entendeu? Se você quiser mais detalhes de como fazer, você pode entrar em contato comigo depois aí, e a gente troca uma ideia através do meu e-mail. Então tá bom, gente. Eu vou dar continuidade, porque eu acho que o nosso tempo é curto para poder fazer essa demonstração, tá? Se sobrou alguma dúvida, a gente consegue endereçar também depois da apresentação. Vocês estão todos me ouvindo? Então, vamos lá. Vou logar aqui na máquina de controle do GDPS, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar durante a apresentação é que, para a infraestrutura do GDPS Metro, a gente utiliza 2 máquinas de controle, né? São 2 máquinas adicionais no nossos Sysplex, que são exclusivas para monitoração do ambiente, monitoração da parte de discos do ambiente, né? Então, por que a gente tem 2? Redundância, né? E é interessante que, no momento de catástrofe, a sua máquina de controle sobreviva a essa catástrofe. Então, se é um problema no prédio, na sua infraestrutura local, a máquina de controle pode ser que seja, número 1, pode ser afetada. É por isso que a monitoração acontece sempre de forma cruzada. Então, se os discos estão no site 1, é a máquina de controle que está no site 2 que está fazendo a monitoração. Se eu, eventualmente, faço um HyperSwap, a master, a máquina de controle principal, passa a ser a do site 1. Sempre para ficar cruzado com relação aos discos, para que um problema de infraestrutura não afete também o salvador da pátria, né, que seria o GDPS. Então, vamos lá, eu vou entrar no painelzinho do GDPS. Ele é uma ferramenta que roda em NetView, né,
a gente chama o painel dele aqui. Ele tem uma parte... esse aqui é o painel principal, ele te dá um resumo de como está a situação no momento, né? Mostra aqui a versão do GDPS 4.2, eu estou logado no sistema ITK2, né? A Current Master é a ITK2, eu estou logado realmente na máquina de controle Master, que é onde eu devo atuar no GDPS. Ele está me falando aqui que a replicação de PPRC está ok, o que significa que ele está Hyperswap Enable, né? É possível fazer um Hyperswap nessas condições, e eu estou rodando no meu Replication Site 1, estou usando os meus discos primários. Funções de debug é para a gente poder fazer determinação de problema, ela está desabilitada. E temos aqui GDPS Options, né? O que eu posso fazer dentro do GDPS? Eu tenho a opção 1, onde eu vou enxergar todo o meu ambiente de discos. Eu vou entrar nela daqui a pouco para a gente atuar. Tem a opção 3, que eu vou entrar agora, que é onde mostra o meu Sysplex. Eu tenho aqui mostrando o meu site 1, onde eu tenho a máquina produtiva ITS1, a máquina produtiva ITS2 e uma Coupling Facility, né? Que ela está aqui como manual, não é um sistema ZOS, então ela aparece como manual. E o ITK1, que é a nossa máquina de controle 1, é a máquina de controle que fica no site primário. Já no site secundário, eu tenho também uma outra Coupling Facility e tenho a minha máquina de controle 2. A máquina de controle 2 está amarela nesse painel porque ela é a principal, porque ela é a master e ela que está monitorando o ambiente. Certo? Então, vamos lá. Através desse painel de Standard Actions, eu consigo fazer uso de algumas funções do BCPI. Eu converso diretamente lá com o HMC, né? Se eu, por exemplo, usar a opção S em um dos sistemas aqui, de stop, ele vai iniciar um shutdown do sistema, né? Não vai ser um shutdown disruptivo, ele vai iniciar um processo de shutdown de todos os recursos, né? E ao finalizar, ele retorna para o GDPS, dizendo, GDPS, ok, já terminei de derrubar todos os recursos, você pode agora tirar esse ambiente do Sysplex, né? Então, aqueles replies que o operador tem que responder de down, de sysname e tal, na hora que você derruba um sistema, tudo isso vai ser gerenciado a partir de agora, quando você tem um GDPS, pelo GDPS, né? Inclusive, as opções de IDL, que seria de load, as System Reset, ele faz também, ativação de LPAR, desativação de LPAR, né, o Activate, Deactivate, e até, se for necessário, numa queda de um ambiente, você tirar o Standalone Dump, onde você já deixa customizado quais são os endereços, qual é o dataset que vai receber o dump, que disco vai ser, né? E muitas vezes a gente tem um problema no sistema e a primeira coisa que a gente quer fazer é subir, né? Só que se a gente não tira o dump, a gente não sabe o que causou o problema e pode acabar caindo nele de novo. Então, o GDPS dá facilidade para você tirar esse dump facilmente, né? E através desse painel também, as opções de Modify, é possível a gente alterar load parameter. Aqui está me mostrando qual é a corrente, eu poderia entrar com um novo endereço de load parameter, load address, para fazer um IPL com uma configuração diferente, tanto nos discos primários como nos secundários. Eu tenho que informar para o GDPS se eu quero iniciar o sistema no primário ou no secundário. Né? Mas, assim, rapidamente falando sobre isso só, né? Eu tenho aqui, na opção 1, as minhas opções de disco. Esse é o meu ambiente de disco, né? Então, o que mostra nessa tela? Que eu tenho o Replication Site Primary, ele está em amarelo porque ele é o corrente agora, e eu tenho o Replication Site 2, que está em verde. Eu estou replicando de 1 para 2, de A para B. Eu poderia ter mais uma lag. Agora o GDPS suporta multi-target, né? Então, eu poderia ter uma terceira cópia, também ela apareceria nesse painel. Nosso ambiente de laboratório é mais simples e só tem uma cópia, né? Então, aqui na parte de baixo, são os discos efetivamente, né? Qual é a situação e como é que ele está configurado. Eu posso ter falhas primárias, em discos primários, ou falhas na replicação, que seria o PPRC failure. Esse cara está configurado, se eu tiver falhas no disco primário, ele continua rodando, ele não faz o hyperswap, mas ele poderia fazer swap, né? Não faz o swap automático, não está configurado, mas poderia fazer. E se eu tiver uma falha de PPRC, ele continua rodando os discos primários, ele só interrompe a cópia, tá? Então, eu vou entrar com a opção V, agora aqui nos discos, né? Para enxergar os discos que eu estou gerenciando.
Então, aqui eu tenho duas LCUs de discos. Mostra aqui para mim o serial number. É claro que é um ambiente de laboratório, então eu estou replicando de uma controladora CW451 para ela mesma, né? Normalmente seria uma segunda controladora no site secundário, um outro serial number, né? Então, eu vou entrar aqui, eu tenho 15 discos em cada uma delas. Se eu entrar com a opção V novamente, eu vou ver esses discos. Estão aqui. Eu posso executar comandos de base, estão todos duplex, né, duplexados. Note que o endereço aqui, eles são os mesmos, porém tem um bit a mais aqui, que é o bit de subchannel set, né? O ZOS, ele chega um ou outro, não consegue escrever nos dois ao mesmo tempo, né? Tanto que os devices no ZOS não tem 5 dígitos, existem 4, né? E no secundário ele é o mesmo. E eles estão duplexados. Eu posso dar aqui, por exemplo, a opção Q, fazer uma query. Né? Nessa query eu estou mostrando aqui que o disco primário e o secundário estão duplexados. É equivalente, são os dados principais que você pega do comando cquery lá, quando você emite ele no TSO. Mas vamos dar uma acelerada, porque senão não vai dar tempo, né? O que eu consigo fazer com esses discos? Eu consigo, por exemplo, suspender. Eu quero suspender a replicação de um disco específico. Vou ir aqui na opção S de suspende. As opções de cima valem para cada disco. As opções de baixo valem para toda a LCU. Então, se eu quero dar comando para todos os discos dessa LCU ao mesmo tempo, eu uso o suspende que está aqui embaixo. Se eu quero dar o suspende somente para um disco, que é o caso agora, eu vou fazer ele aqui. Então, tem certeza que deseja suspender? Tenho certeza. Então, agora ele está suspended 3, que foi uma suspensão manual, né? E agora o meu mirror status lá em cima está mostrando not OK. Significa que a partir desse momento, os meus discos não estão 100% duplexados. Eu tenho um disco que está atrasado no tempo. Todas as funções de hyperswap nesse momento são desabilitadas. Não consigo fazer hyperswap sem formar um grupo de consistência entre todas as LCUs. Tá bom? Então, vou ressincronizar aqui, através do comando resync mesmo, né? Ver como ele fica, voltou a ficar duplex. Por que essa replicação foi rápida? Não tem muito workload rolando aqui, né? Então, rapidamente, ele conseguiu copiar todas as trilhas que foram modificadas no período após o suspend para o secundário. O GPRC fica criando bitmap, né? Ele gerencia a nível de trilha. Que trilha foi modificada? Aí, quando você manda ressincronizar, ele só pega essas trilhas modificadas e manda para o outro lado. Por isso que o ressincronismo ele acontece até de forma rápida, né? Ele continua com o mirror status OK. O GDPS ainda não identificou que esses discos estão OK. Eu vou rodar um monitor aqui para ver se ele pega a situação de que os discos já estão prontos, né? É o Monitor 2. O Monitor 2 ele varre todos os discos. Ele varreu disco a disco e percebeu que 100% dos discos estão prontos, estão duplexados, estão prontos para fazer um hyperswap. O mirror status voltou a ficar OK. Então, voltamos ao cenário inicial, né? Se eventualmente eu precisar mexer na minha máquina secundária e precisar fazer um freeze, né? Que é o quê? Interromper o PPRC de 100% das cópias. Eu não vou fazer lá no painel, né? Porque no painel são muitos discos, muitas LCUs. Aqui, no caso, a gente tem 30 discos, só que eu já vi ambiente com mais de 20 mil. Então, imagina só como é o trabalho, né? Quantos comandos tem que ser emitidos? É o que o Jair comentou, você precisa de uma equipe grande de storage até para conseguir gerenciar tudo. Então, agora eu vou usar os scripts. Eu vou sair aqui da opção de discos e vou lá para os Planned Actions. As ações planejadas, o que a gente já configurou. Eu quero fazer um stop sec agora. 6, né? Tem aqui alguns scripts que a gente já deixou pronto e testado, né? O script que eu quero usar nesse momento é o script de freeze. É o script de stop sec. Então, eu vou executar ele aqui. Ele é uma linha só, stop secondary. Não importa, ele vai olhar a GeoParm, vai saber quais são os discos que estão sendo gerenciados e vai emitir comando para eles para eles todos. Vamos lá, executando. Ele pede para a gente ir para o STF, que é a nossa tela de monitoração, né? O Stop Sec Planned Action Ended. Foi muito rápido, né? O User Impact, nesse caso, foi de 1.05 segundos. Porque para ele poder fazer o freeze, ele tem que interromper o I/O em todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, você acaba tendo algum impacto, mas é um impacto baixo, pequeno. É uma engasgada, né, que ele dá. Então, nesse momento, como é que está a minha situação, o meu status agora? Deixa eu rodar o monitor aqui. Se eu entrar na opção 1,
ele está not OK, disable, só que o meu mirror está frozen, o que significa que todos os meus dados no disco secundário, apesar de estarem atrasados no tempo, eles estão consistentes. Eu consigo fazer um restart de sistema a partir deles, entendeu? Mas as funções de hyperswap agora estão desabilitadas, porque a gente já não tem mais sincronismo total entre os discos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar ao sincronismo para a gente poder fazer um hyperswap. Para voltar ao sincronismo, não importa para mim a situação que está a cada disco, né? Eu quero que ele bote todo mundo sincronizado. Então, eu também tenho um script para isso, né? Uma automação para isso, que seria o start secondary. Vou executar. Yes. Volto para o meu SDF para ver a execução, né? Ele tá rodando. Uma coisa curiosa sobre o Start Secondary, o script ele termina antes da replicação de dados, né? O GDPS dá a ordem para o storage, manda ressincronizar, e aí ele tem todo a forma dele de copiar, inicialmente assíncrono, quando fica próximo deles estarem 100% iguais, ele vai lá e muda para o modo síncrono, né? Então, o Start Secondary diz aqui para mim que o meu script ended, com return code 0, mas se eu volto aqui na minha replicação, ela não está OK ainda. Se eu vou na opção 1 e dou um V nos discos, aparentemente OK. Aqui OK, mas não, ó. Aqui ele está pendente. Ainda não virou 100%, ainda, né? Agora, se eu rodar, provavelmente nesse momento já foi. Se eu rodar uma query aqui nas opções de baixo, que vai dar o display de sequery em todos os discos ao mesmo tempo, ó, ele já percebeu que terminou, né? Claro que ao final desse Start Secondary, ele faz uma varredura total, mais uma vez através do monitor 2, que eu vou rodar aqui, e ele vai voltar à situação de mirror status OK, hyperswap enabled. Deixa eu voltar. Ainda disabled, ainda não reconheceu. Roda o monitor 2, Padilha. Sim, eu rodei aquela hora, mas ele não deu tempo ainda. Deixa eu... Tá bem, deve estar executando. Isso. Já voltou. Já voltou, pronto. Já está com o mirror status OK. Então, nessa situação, a gente está pronto para fazer o hyperswap. Aqui embaixo, a gente tem esse monitor 1 e 3, que a gente pode rodar, ela roda periodicamente, né, a cada X minutos, mas a gente pode rodar na mão quando quiser, para atualizar a situação mais, para ter uma situação mais atual, né? Então, vamos lá. Para fazer um hyperswap, a gente tem que estar necessariamente hyperswap enabled e o mirror status OK, né? Beleza. Então, vamos na opção 6 de Planned Action, mais uma vez. Salvo lembrar que é possível o hyperswap ser disparado automaticamente. Dependendo do erro de I/O que a gente tem em qualquer um dos discos, ele triga esses scripts automaticamente para a gente, tá? Então, vamos lá. Vou fazer um hyperswap com suspend. Uma coisa legal de fazer é a gente dar um display antes, né? Ó, vou dar um DM, um DU, por exemplo, no disco 1001, que é o primeiro disco lá. Ele diz para mim que ele está offline e que ele está no subchannel 70. Você consegue ver à direita? Esse é o meu disco primário, né? O equivalente a dar um DM igual a dev nos discos 0, 1001, vai mostrar a conectividade, né, por quais canais ele está conversando, e ele diz para mim que esse é um disco que está ali embaixo, Functions Enable, ele está com a flag de Hyperswap, ele está Hyperswap Enable. Se eu der o mesmo display no disco secundário, que também tem conectividade com o mesmo host, porém está bloqueado para escrita, somente o PPRC consegue escrever lá, salvo o zHyperWrite e outras funções mais específicas. Aqui eu dei o display aonde? No 0, e depois eu vou dar o display no 1, que é o subchannel 71. Ele mostra que o disco também está offline, mas ele está special in use by system, em uso pelo PPRC, na verdade, né? E ele não está acessível. Quando eu acesso o device 1001, eu estou acessando ele no subchannel 70. O que eu quero fazer agora com o GDPS? Agora, quando eu rodar o meu hyperswap suspende. Vamos lá verificar mais uma vez, uma boa prática, né? Que a gente ainda está OK, né? Vamos rodar o hyperswap aqui. Hyperswap suspende.
Yes. E vamos para o SDF. Ele começou o meu HyperSwap. Ele já terminou meu HyperSwap, ele está me dizendo que o user impacto foi de 0,7 segundos, né, num planejado, né, e terminou. Pô, terminou mesmo? Vamos lá ver, então. Aquele mesmo display que eu acabei de fazer aqui, do disco 0, ele já me mostra que agora o 0 é que é o special, certo? E não está HyperSwap ready. E o Subchannel 7.1 agora, ele também está online, mas ele é o principal, né? Então, quando eu dou um DU na unidade, nesse device, no 1001, ele não mostra mais o Subchannel 7.0, mas sim o Subchannel 7.1. Isso me indica que eu estou trabalhando no site de disco secundário, tá? Exatamente. Isso. Então, quando eu entro em GDPS aqui mais uma vez, para ver a tela principal, ele está agora com o mirror status ok, not ok. Por quê? Porque eu fiz o HyperSwap e não restabeleci o ressincronismo, o resync dos discos no sentido contrário. É necessário fazer para que eles voltem a ficar duplex. É uma coisa que a gente costuma fazer rápido, para não ficar muito tempo. Dependendo do volume de dados sendo gravados, o seu ressincronismo demora a acontecer. Então, para que ele aconteça mais rápido, eu rapidamente já quero estabelecer essa cópia de volta, né? Então, eu venho também, de novo, aqui nas opções 6. Só que agora, um detalhe, eu vou mudar de master. Só um segundo, mostra na tela aí, na tela do GDPS, que mudou o disco de lado. Isso, obrigado. Quando eu dou um V aqui nos discos, agora, eles estão vermelhos porque não estão ressincronizando, mas eles mostram que, que o primary é o 1.1000, né? E o secundário é o 0.1000. Então, ele inverteu realmente isso aí, né? E nesse momento está frozen. Por quê? Apesar de eu não estar replicando para os discos do site 1, e a cópia do site 1 está atrasada no tempo, porém, consistente também, pode ser usada. Né? Então, agora eu vou ressincronizar esses discos, né? Vou lá na opção 6, novamente, mas só que assim, uma boa prática é sair da máquina de controle que eu estou. Porque aqui está indicando que a master agora está na K1 e não na K2. Lembra que eu comentei que a monitoração é cruzada? HyperSwap e algumas funções só acontecem na master. Então, por boa prática, nesse momento, até o resync funciona, mas por boa prática eu vou mudar agora para a máquina de controle 1. Que é a master principal nesse momento. Exatamente, porque senão você não ia conseguir fazer o HyperSwap de volta. Exato. É uma restrição do produto, é uma proteção. Você não pode inicializar um HyperSwap da mesma máquina que não seja mais. A não ser que você não tenha redundância, né? Existem casos em que você não tem redundância. Isso não é uma lentidão, tá? Isso aqui é porque estava desconectado. Rapidinho. Então, aqui, eu abro o mesmo painel de GDPS. Importante se dizer que, se você não está na master, você pode não estar vendo a informação mais atual. É a master que atualiza o tempo todo. Antigamente, ele atualizava tudo, mas causava um overhead de atualização. Né? Então, agora aqui eu estou, sim, na Current Master. Vou entrar na opção 6. Vou fazer o ressincronismo, Start Secondary. Volto para o meu SDF para a gente monitorar o Start Secondary está acontecendo. Aquele negocinho piscando em turquesa, porque tem um script de GDPS rodando nesse momento. Alguns erros estão acontecendo aqui porque é um ambiente de laboratório, tá? E a gente usa esse laboratório também para Global Mirror, a gente muda a configuração. Vira e mexe, a gente muda a configuração, então algumas coisas aí estão reportando alguns erros, tá? Mas não precisa se preocupar. Terminou o Start Secondary. Entro nos discos novamente. Os discos ainda não estão ok. Entro para ver os discos. Eles ainda não estão ok. Quer ver, ó? Tá aqui pendente. Se eu der uma query nele, deixa eu ver. Esse já terminou, né? Já atualizou. Se eu der uma query, eu posso fazer um por um, né? E ele vai atualizando, mas para evitar também overhead, ele não fica fazendo isso o tempo todo. Não precisa ser tão dinâmico, né? Se for muito dinâmico, imagina você ter 20 mil discos e ter que atualizar a situação cada online, né? Fica complicado. Então, aqui eu vou fazer um query maior para ele ser um inteira e ele pegou, né?
ainda não está ok o mirror, o que significa que o Hyperswap não está enable em todo mundo, né? O GPS não tem ainda a ciência de que os discos todos estão, a garantia de que os discos todos estão sincronizados, e logo menos ele fica. Vamos rodar o monitor 2 aqui para dar uma acelerada. Padilha, só vai lá no SDF que tem uma mensagenzinha que aparece que é bom, pessoal. Ok, vamos lá, enquanto a gente espera, né? Um pouquinho que ele deu uma... Isso. Já está ok, né? Já ficou ok lá. Beleza. E qual é a mensagem que você quer mostrar, Jerry? Vai lá no final mais, passa aí. Isso, tem mais uma mensagem. Aí, essa última mensagem. Ó. Ah, legal. Mirror status is now okay for consistency group. Essa palavra é importante ser dita, né? Porque essa é a verdadeira mágica. Né? É você garantir que os discos estão com grupos de consistência formados. E essa cópia pode sim ser usada. Beleza. Então, nesse momento, o resumo aqui me diz, ó, em amarelo ficou a lag, a segunda perna de replicação, certo? E ele está rodando agora no disco secundário. Como eu comentei, tem clientes que ficam nessa situação por meses. Não tem a necessidade de voltar. Apenas por problemas de governança. Às vezes fica mais confuso, né? O conceito do site 1, site 2... atrapalha um pouquinho quando você trabalha de maneira cruzada, né? Mas para efeitos práticos é praticamente a mesma coisa, certo? Não só inverter o sentido agora da replicação e estamos usando, é claro que a distância também importa, né? Se você está muito longe, o seu host muito longe do seu disco, você tem um pênalti aí de distância, que é evitável, né? Então, se você está trabalhando com seus discos primários mais no site 2, é legal que suas imagens também estejam lá por questões de performance e tal. Às vezes, dependendo do negócio, esse delay não é perceptível, é aceitável, porque é muito pouco mesmo, né? Eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos, desmistificar um pouco, né? Vou só passar pelas outras opções aqui rapidamente. Aqui eu tenho a visão dos meus campo datasets, eu consigo ver mais detalhes sobre eles, né? Se dá displays, ele vai lá e dá display nesses plex para mim e traz a informação. E eu tenho scripts que podem mover esses campo datasets de um site para o outro. Tenho scripts que podem mover estruturas de coupling. Ele monitora aqui as políticas de CFRM, ele identifica mudanças na política, ele gera alertas, e ele tem funções também de health check. Nesse caso aqui do meu laboratório, os health checks não estão ativos, infelizmente, mas o health check nessa máquina. O health check, ele faz uso da estrutura de health check do ZOS, né, para tentar garantir de que o Sysplex, o ambiente, está atendendo as melhores práticas. Ele gera exceções e diz o que está fora do desejável, né? Mas não é uma estrutura nova, é a mesma estrutura do health check do ZOS, porém o GPS dá painéis para você manipular isso aí, né? E, enfim, é isso, né? Eu espero que eu tenha desmistificado um pouco, né? Quando fala em Hyperswap, a gente imagina um monstro, sei lá. São painéis, é automação, né? Toda baseada em NetView, né? É claro que para você fazer o swap de um disco, a gente faz uso de uma API chamada iOS Hyperswap, né? A automação chama essa API, vai disco, prepara o Hyperswap, ou vai lá e faz a inversão da UCB. Que o Hyperswap é nada mais, nada menos do que isso, né? Você engana o ZOS. Em vez de ele apontar para uma rota aqui, ele aponta para uma rota lá, em voo. Você faz um QoS no ambiente, né? Eu acho até legal que a gente faz um QoS no ambiente, e nesse momento fecha os grupos de consistências, né? Faz o freeze, fechando o grupo de consistência, vai na UCB de cada disco e faz o zap, né? Faz ele apontar para outro endereço. Que também tem conectividade com o host. Quando eu dou o resume, ele volta do ponto que parou, e para o ZOS ele está falando exatamente com o mesmo disco, mas fisicamente é outro. Então, é muito interessante, já vi o GDPS salvar o ambiente, né, o Hyperswap, salvar ambientes, que levaria horas até para recuperar, acabou sendo transparente, não aconteceu absolutamente nada, né? E também pode ser usado para fazer load de imagens do outro lado, né? Se você for fazer o exercício de disaster recover, você vai recover dos seus discos do outro lado,
e também consegue inicializar imagens do outro lado, né? Por isso que a sua recuperação é rápida. Se os seus scripts estiverem prontos e testados, você consegue rodar um script só, com várias linhas, né? Que vai ativar esse CBU na outra máquina que está em subcapacity, vai botar processador online, vai dar load nas LPARs que estão preparadas para receber esse sistema linha, né? Vamos dizer assim, sistema. Padilha. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Padilha, acho que... Voltar para os slides, mas... Opa, tá por aí? Vocês estão vendo? Eu acho que caiu um pouquinho. Eu estou apresentando, estou mostrando a apresentação. Não estou vendo. Bom, o que eu queria falar ao final, para encerrar, é que tem alguns links de artigos interessantes sobre o assunto nos últimos slides lá, são links. Tem um Red Book muito legal que foi escrito esse ano, que dá uma visão geral do que é o GDPS e os outros sabores também, né? Se vocês tiverem alguma dúvida que queiram endereçar, estou à disposição para tentar responder cada uma delas. E queria agradecer também ao pessoal do Z Academy pela oportunidade da gente falar um pouquinho do GDPS, que tem ganhado cada vez mais espaço aí no mercado. Legal, Padilha. Obrigadão pela explanação, por ter trazido um pouquinho sobre esse produto. Eu vi muito feedback positivo, principalmente por pessoas que já ouviram falar, mas nunca tinham visto. Então, acho que foi bastante válido você trazer essa demonstração e mostrar até de uma maneira simples, né, que não é um bicho de 7 cabeças. Jerry, também obrigado aí eu vi que você estava comandando aí as respostas, legal. O pessoal também gostou bastante da sua participação. E espere contatos, né? Acho que tem várias pessoas aqui, tanto da IBM como fora da IBM, que vai gerar perguntas e a gente vai continuar esse bate-papo por e-mail ou por outros canais. Pessoal, eu vou subir aqui a pesquisa, o link de pesquisa de feedback, tá? Assim como as outras, eu peço que vocês gastem aí um minuto e pouco para responder as 4 perguntinhas e deixar aí os comentários sobre a sessão. E coisas que vocês gostariam de ver em sessões futuras relacionadas a esse tema. E a gente pode convidar os nossos amigos aqui para trazer a continuação do tema, certo? Com isso, Rafa, muito obrigado. Jerry, obrigado. Se quiser despedir da galera. Bom, pessoal, muito obrigado e boa tarde a todos aí. Fiquem à vontade para mandar as perguntas, tá bom? Beleza. Lembrando, pessoal, amanhã a gente tem o nosso quinto dia para fechar a semana. A gente vai ter mais 3 sessões, começando às 9 horas, tá? E essa e todas que a gente fez até agora, todas as sessões, elas são gravadas, tá? E onde você acessa a gravação? Exatamente no mesmo link que você está acessando. Então, eu quero rever a apresentação do Rafa e do Jerry. Onde que você vai? É aqui, onde você está agora. Tá? Eu quero rever a do Fernando, é na sala anterior, que é a sala que eu já me esqueci, a sala 12, tá? Então, como vocês já estão cadastrados no evento, basta você voltar no ZOS Academy Brasil e acessar as salas que vocês têm interesse em rever a sessão, tá bom? E essa sessão ela vai ficar disponível, tá? Por tempo indeterminado. A gente vai deixar elas aqui disponíveis para vocês pelo futuro que a gente imagina. Eventualmente, se a gente for tirar isso do ar ou editar o vídeo, a gente avisa vocês. Tá bom? Fechando aqui, então, quarto dia do ZOS Academy Brasil. Amanhã é o 5º. Obrigado, muito obrigado mesmo pela participação de vocês e a gente se vê amanhã, tá bom? Valeu, pessoal. Valeu, Jerry. Valeu, Rafa. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.